A CPI das fake news da Assembleia Legislativa de São Paulo ouviu o Dr. Luiz Felipe Belmonte, que participa da criação do Aliança pelo Brasil e é alvo de um dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O relato do empresário frustrou os deputados da extrema-esquerda que tentavam confirmar a narrativa divulgada pela velha imprensa, sem qualquer confirmação, sobre um grande esquema de disparos de zap e fake news nas eleições de 2018. Assista. As minhas perguntas agora. Certo. Um dos motivos para convidá-lo tem muito a ver com o inquérito do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes afirma que surgiram indícios de que há uma rede de empresários que financiam a produção e disseminação de conteúdo falso para as redes sociais. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Primeiro, se o senhor poderia falar sobre esse inquérito no Supremo. Por que o senhor está sendo citado no inquérito? Eu não sei se já foi ouvido ou não. Se o senhor poderia ajudar a gente nesse aspecto. Com o maior prazer, deputado. Primeiramente, me parece, com a devida vênia aí, quero ponderar, que foge um pouco ao escopo da CPI, porque, na verdade, se é a questão da fake news na eleição de 2018, me parece que não haja pertinência temática da questão de financiamento de atos supostamente democráticos, mas não me furtarei ao tema, né? Não, mas, doutor Felipe, só para a gente fazer aqui a minha pergunta ser mais clara para o senhor. Eu não estou falando de atos antidemocráticos, estou dizendo da produção e disseminação de conteúdo falso nas redes. São fake news. Não estou incluído nisso, deputado. Unicamente na suposição de financiamento de atos democráticos. Eu não estou em CPI de fake news. No inquérito da fake news, eu não fui chamado, nem temi nada relacionado a isso. Cortou. Unicamente no financiamento, que começou a ocorrer em abril de 2020. Né? Oi. Desculpa, só para a gente registrar. O senhor não está no inquérito das fake news? Não estou. Eu estou apenas... teve uma busca e apreensão na minha casa e quebra de sigilo relacionada a financiamento de atos democráticos. O que me surpreendeu, eu também não tenho nenhum problema em manifestar contra isso, pelo contrário, eu acho até uma oportunidade de esclarecimento, inclusive lhe agradeço pela oportunidade, deputado. Primeiro, o que coloca, isso eu posso até encaminhar, se quiser, a alegação do procurador, Humberto Jacques, é de que Luiz Felipe Belmonte, meu nome é citado uma única vez e é o primeiro da lista, dizendo o seguinte: Luiz Felipe Belmonte dos Santos, ele patrocina movimentos de apoio ao presidente, conforme matéria do Estadão. Essa é a declaração. Não juntou a matéria do Estadão. A matéria do Estadão, a entrevista que eu ouvi, eu digo exatamente o seguinte: eu sou, como advogado e amante da legalidade estrita, essa é a entrevista que eu dei ao Estadão, absolutamente contra qualquer tipo de desvio ou desrespeito às instituições do país, cabendo-me não como direito, mas como dever de advogado, trabalhar pelo aprimoramento das instituições. Então, claro que, se houver algo que eu considere impertinente, é mais do que um direito, é um dever meu me pronunciar a respeito daquele tema, como é feito por diversos advogados e juristas no país, né? E eu falava isso e contra qualquer tipo de ruptura. Então, a matéria nem sequer foi juntada. Então, a fake news aí foi do ministro do procurador Humberto Jacques, que simplesmente colocou uma coisa não verdadeira. E aí, depois disso, só complementando, depois disso, então, eu apresentei minha defesa, posso também encaminhar, onde eu mostro que não há uma linha sequer contra mim. Quer dizer, desde quando eu fazia atos de apoio? É óbvio, se eu estou montando o partido, o senhor sabe, tem que haver 492 mil apoiamentos, é óbvio que eu tenho que fazer reuniões de apoio à criação do partido, que tem o presidente Bolsonaro como presidente, né? Agora, ontem eu recebi de volta todo o documento apreendido e até o presente momento não fui chamado para depor, até porque não deve se ter encontrado nem do que depor, né? Meu tempo está se esgotando, eu queria, se a gente pudesse tentar ser objetivo. Bom prazer. Primeiro, eu queria pedir se o senhor pode encaminhar os dois documentos que o senhor fez referência, tanto a defesa do senhor como
a parte da acusação que o senhor fez referência. Mas pela oportunidade, uma coisa é a montagem do partido que o senhor está incumbido. A outra coisa o senhor usou recurso particular do senhor para promover ou para produzir ou para pagar alguém que produzisse fake news, notícias falsas? Nunca fiz isso na minha vida, deputado. Isso não é do meu costume. Se o senhor puder acompanhar, até eu lhe autorizo a vasculhar minha vida ao longo de 67 anos, eu sempre procurei ser uma pessoa verdadeira e continuo sendo. Aliás, além dos recursos... Não, nunca dei recurso nenhum para isso. Não. Além dos recursos que o senhor fez referência para o partido, o senhor também disponibilizou recurso para atos em Brasília, em Goiânia, sei lá, no Rio de Janeiro? Nunca fiz, deputado. Primeiro porque tem determinadas instituições que falam que notícias falsas contra determinadas instituições. As verdadeiras são pior do que as falsas, então eu não teria nem por que falar das falsas se as verdadeiras já incomodam, né? E além do mais, atos antidemocráticos, primeiro, você tem 15 mil pessoas e aparece 4 defendendo bandeiras contrárias, é diferente de tempos anteriores, onde nós tínhamos gente que invadia e queimava ministério, quebrava Itamaraty, e era considerado manifestação livre de expressão. Então, nem teve o ato antidemocrático e menos ainda o financiamento, até porque, em defesa do presidente Bolsonaro, as pessoas vão de graça, né? Então não tem por que financiar. O senhor tem conhecimento de empresários que se compuseram para ajudar no financiamento de atos ou até na produção de fake news, já que nós estamos tratando de 2 assuntos? De fake news, nem tive qualquer tipo de contato. E quanto são citados alguns empresários nesse inquérito, né? O senhor vai ter oportunidade de ver, né? E de todos os empresários citados, eu não conheço nenhum. Aliás, eu não conheço nenhum dos outros citados. E todos aqueles que vão à polícia depor, a primeira pergunta é se conhece o Luiz Felipe Belmonte. Nenhum me conhece. Eu trabalho tecnicamente em defesa dos interesses do meu país, unicamente. Desculpa, o senhor disse que o senhor não conhece nenhum dos empresários citados. Nenhum daqueles que estão citados eu não conheço. Isso, dos citados. Mas só pela oportunidade, nenhum deles se filiou ao partido do presidente? Não, até porque ainda não há nem filiação, né, deputado? Não. Só apoiamento, por enquanto. Isso, então eu vou fazer a pergunta. Nenhum deles assinou a ficha de apoiamento? Só o Sérgio Lima, que é publicitário, inclusive que trabalha com marketing. A única pessoa que eu conheço de todos os relacionados é ele. Então vamos só refazer para o senhor não incorrer numa resposta equivocada. Dos empresários citados, o senhor conhece algum? Só o Sérgio Lima. Então melhorou, porque o senhor disse que o senhor não conhecia nenhum. Não, então o senhor conhece o Sérgio Lima. E o Sérgio Lima, quando for depor, disse que conhece o senhor. Não, isso aí sim. O Sérgio eu conheço. Eu digo empresários desses que dão dinheiro, né? O Sérgio Lima não participou, ele presta serviço apenas. Ele não dá dinheiro? Não, que eu saiba, ele só presta serviço de marketing, né? Cuida da publicidade da criação do partido. O senhor citou o Estadão, eu queria citar a Folha de São Paulo de 2018. Denunciou-se a contratação de agências por empresários para espalhar mensagens falsas contra partidos, contra candidatos nas eleições de 2018 do WhatsApp. O senhor tem conhecimento disso, ouviu falar, leu a Folha, o Estadão? Eu tenho notícias no noticiário, isso foi amplamente divulgado, né, deputado? Eu tenho notícia, mas só de noticiário jornalístico, ou de redes sociais e coisa do gênero. Então, uma última questão, porque o meu tempo já estourou, eu vou passar para os outros. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma outra informação a acrescentar sobre essa questão do objeto da CPI com relação a fake news. O senhor disse que os empresários citados, o senhor conhece um que é publicitário, o senhor disse que o senhor não participa, não pagou, não doou para essas questões aí de produção, disseminação, e o único recurso que o senhor tem utilizado é recurso para a montagem do partido do presidente, é isso? Exatamente. O senhor tem mais alguma coisa que pode acrescentar para a CPI? Não, a única coisa que eu tenho a acrescentar, deputado, é que eu louvo a iniciativa e acho que realmente deve ser apurado todas as fake news havidas no país, porque isso é um absurdo. E eu defendo o princípio que eu aprendi na Inglaterra, a verdade. Vamos trabalhar pela verdade e combater
qualquer tipo de mentira. Quanto a isso, o senhor terá aqui um aliado. Perfeito. Queria só reafirmar, então, senhor presidente, a possibilidade do doutor Luiz Felipe encaminhar os 2 documentos que ele fez referência. Eu vou também fazer por escrito, mas já deixo aqui o meu pedido. Muito obrigado. Ok, deputado, só me informar a quem deve encaminhar, eu farei hoje ainda. A presidência da CPI, daí a assessoria deve entrar em contato com o senhor. Mesmo assim, claro, eu vou deixar o requerimento registrado na próxima reunião. Tá certo. Eu só um detalhe, só que eu preciso certificar, que eu me lembrei agora, deputado, é porque como esse processo está em sigilo, eu preciso saber do meu advogado se eu tenho autorização para encaminhar, tá? Eu acho que sim, porque até ele já vazou para a imprensa, eu acho que não teria problema, mas apenas essa ressalva que eu vou verificar com ele. Quanto à minha defesa, não, porque a defesa é minha, eu mando para onde eu quiser, né? Mas o do procurador eu preciso verificar com o meu advogado se isso já está em domínio público para poder encaminhar, mas eu farei com o maior prazer. Só para não ter problema, talvez a gente pudesse fazer a solicitação com o sigilo, porque nós pedimos também o processo, ótimo, e aí claro, a gente mantém as respostas e as informações sobre o sigilo da CPI. Perfeito, no caso da CPI é tranquilo, porque ela pode manter a informação. Exatamente. Muito obrigado, senhor presidente. Ótimo. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Obrigado, deputado Paulo Fiorilo. Obrigado, deputado. Dando sequência à lista de inscritos, deputado Sargento Neri, que é o relator da CPI. Deputado Neri, Vossa Excelência está com a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos os deputados. Seu vídeo, deputado Neri. Aí, agora sim. Agora foi, né? Desculpa aí, presidente. Tecnologia ainda uma novidade. Bom dia a todos os deputados. Bom dia, doutor Luiz Felipe Belmonte. Doutor, eu acompanhei um pouco e eu acho que isso acabou lhe trazendo alguns problemas e até algumas acusações sobre fake news que eu vejo pela sua fala que pode ser até inverídicas, né? Mas o senhor, há um tempo atrás, criticou o STF, né? Que nem o presidente, nem o STF, o ministro do STF, está acima da lei. E por isso existe, né, o controle do Senado para que coíba os excessos. E também criticou o ministro Alexandre de Moraes por ter interferido num trabalho do Executivo, que era a nomeação de um funcionário, se não me engano, na Polícia Federal. Isso aconteceu mesmo? O senhor fez essas críticas? Fiz isso, se eu só permitir, posso dizer em qual contexto, de forma muito breve, em qual contexto cada uma aconteceu. Eu só anotar, por favor, deputado, o senhor pode me informar só o partido do senhor? Eu sou do Avante. Avante. Isso. Partido do meu grande amigo Paco Brito. Deputado, o primeiro que aconteceu com relação não foi propriamente uma crítica, eu tive apenas lembrando, e aqui nós temos presentes alguns juristas eminentes nessa comissão, que certamente têm conhecimento do que eu vou informar. Há uma jurisprudência secular do Supremo Tribunal Federal de que mérito administrativo, critérios de conveniência e oportunidade, são imunes à apreciação judicial. Logo, o que eu falo é que o ministro Alexandre de Moraes violou uma jurisprudência secular do Supremo Tribunal Federal, entende? Porque partir do pressuposto que alguém, no futuro, poderá praticar algum ato antirrepublicano seria um controle prévio de questão atinente a mérito administrativo. E isso é uma inovação no âmbito do judiciário brasileiro, né? E, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes quando da sabatina no Senado, quem não quer receber críticas, que não entre para a vida pública. Entende? Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, é não só um direito do advogado, mas um dever de qualquer um que elabora com a área jurídica apontar situações como essa. Quanto à questão do ministro Celso de Mello, veja, o que eu coloquei foi o seguinte: o ministro Celso de Mello vazou, inclusive, num grupo interno do Supremo, que ele comparava o presidente Bolsonaro a Hitler, né?
E mesmo assim, que diante da evidência de suspeição dele, ainda assim se manteve dentro do processo, né? Então, o que eu disse é o seguinte, eu falei numa entrevista, disse muito bem e continuo dizendo, eu não falei não, eu estou falando. Graças a Deus, eu afirmo minhas palavras e é uma das que eu mais prezo, que é o maior patrimônio que a gente tem na vida, é a nossa palavra e a nossa honra, né? Eu disse e continuo dizendo, disse o ministro Celso de Mello, nenhuma autoridade da República, por mais alta que seja, nem mesmo o presidente da República está acima da lei. E digo eu, nem o presidente da República e nem ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem ninguém acima da lei. Quando a gente vê determinados procedimentos que a gente não encontra eco na Constituição Federal, que é cujo guardião maior deve ser o Supremo, é um direito de qualquer cidadão, dentro do princípio de liberdade e respeito e legalidade, se pronunciar a respeito do tema. Então, o que eu aleguei exatamente, apenas lembrando que todos têm controle numa república, inclusive o ministro do Supremo, por intermédio do Senado Federal. Doutor Luiz, eu fiz essa pergunta para o senhor porque eu venho falando na CPI e nós temos que ter muita cautela, porque o direito de expressão é uma coisa maravilhosa e nós precisamos preservá-lo em nosso país. E eu vejo que nesse ano que passou, 2019 e 2020, a população de bem, aquela que sempre trabalhou, levantou 6 horas da manhã, começou a levantar a bandeira e ter a liberdade de falar. Então, entre a liberdade de falar e soltar uma mensagem falsa, nós precisamos preservar muito e ter cautela com a liberdade de expressão. Por isso que eu pontuei essa fala do senhor e parabenizo por essa fala, porque eu acredito, como manipulador do direito também, acredito e também concordo com o senhor nesse ponto. Eu ouvi o senhor falando sobre o patrocínio em apoio ao presidente, que eu não vejo nada demais, porque a minha vida inteira na caserna como sargento da Polícia Militar, eu vi patrocínio da MST, eu vi patrocínio de vários partidos, né, de esquerda, de centro, eu vi patrocínio de várias linhas políticas. E hoje tem um patrocínio da direita. Eu acho que é a balança da democracia, se a esquerda pode patrocinar, a direita também. Alguém, se há um evento democrático, alguém tem que servir o lanche e o refrigerante. Seja a coxinha ou um pouco mortadela, não interessa. O patrocínio é o mesmo, né? Então, o senhor disse também, há pouco, que o senhor foi citado uma vez na CPI da fake news. E eu gostaria que o senhor, como jurista e como apoiador do presidente, e também esse momento novo que nós vivemos na política, que eu estou com 50 anos de idade, eu conheci, quando eu tinha 14, 15 anos, esse cenário, e depois, é claro, se mudou a direção política no nosso país. O que o senhor vê nessa questão do fake news? É uma imposição para enfraquecer um lado, porque todos usam essa ferramenta e sempre utilizaram, mas nunca veio à tona, até a direita entrar no governo. É uma ferramenta para enfraquecer um lado político ou não? Deputado, eu louvo muito sua manifestação e, primeiro, eu não fui citado nenhuma vez em CPI nem no inquérito da fake news, eu sou apenas na questão do suposto financiamento de atos antidemocráticos. É o que eu falo, olha, se você olhar, Jesus teve 12 apóstolos, né? Jesus, né, com todo o seu poder. Um o traiu, o outro negou. Nem Jesus controlou 12. Se nós temos 15 mil numa manifestação e 3 ou 4 levantam uma bandeira contrária a posicionamentos republicanos, nem por isso os atos estarão contaminados, até porque não se sabe nem se são infiltrados dentro do processo, né? O que eu vejo lá são pessoas ordeiras, famílias de verde e amarelo, que vão espontaneamente e gastam o dinheiro próprio, porque o senhor falou muito bem, financiar
apoiamento a alguém, isso não tem nenhuma regularidade. Se eu tivesse feito alguma coisa em favor do presidente, eu faria com toda a tranquilidade dentro da legalidade. Diferentemente de usar recursos públicos para financiamento de atos espúrios ou até para atendimento a interesses em outros países, né, deixando de atender a infraestrutura nacional, como nós tivemos casos. E eu aconselho, a minha esposa, uma das que relatou, inclusive, na CPI do BNDES, 8.000 páginas, feita junto com 8 delegados da Polícia Federal, e ali aquele relatório, eu recomendo a leitura, ele é amplamente elucidativo do que é o mau uso do dinheiro público. E mais do que isso, quanto à fake news, olha, nós assistimos há longo tempo os grupos e os partidos de esquerda atacando violentamente dentro daquele princípio recomendado por Lenin, acuse-os do que você faz. Quer dizer, quanta coisa foi jogada em cima das pessoas, né? Então, se é para apurar fake news, eu sou inteiramente de acordo, completamente, mas de forma ampla, geral e verdadeira. Eu não me pauto por lados, deputado, eu me pauto por princípios. E princípios e valores não têm lados. Se tem gente na esquerda honrada, eu tenho grandes amigos na esquerda, e são pessoas que eu estou do lado e me trato muito bem, tenho um ótimo relacionamento, e tem pessoas da direita honradas, muito bem, em qualquer lado você pode encontrar pessoas que não sejam adequadas. Nem por isso se deve haver uma generalização, que tal lado está errado ou tal lado está certo. Eu defendo o seguinte, todo aquele que preza por valores morais e princípios éticos, seja qual a ideologia que ele professe, tanto de Estado máximo ou Estado mínimo, até porque eu acho esquerda e direita conceitos muito impróprios e muito insuficientes para definir a nossa posição. Nós teríamos que ir à Revolução Francesa, passar pela formulação de Engels, entender como Marx e Lenin adotaram e como ela veio para a cortina de ferro, União Soviética. Então, eu acho impreciso. Mas aqueles que defendem um Estado máximo ou Estado mínimo, desde que pessoas honradas e com princípios éticos merecem todo o nosso respeito. Doutor, para finalizar, né, o senhor falou de princípios, eu acho uma coisa importante, e eu admiro muito o Estado de São Paulo, que eu li uma notícia hoje que foi aceito lá o impeachment do Whitson no Rio de Janeiro, já teve algumas pessoas presas. Nós fizemos um trabalho aqui, fizemos várias denúncias no Ministério Público, e em São Paulo não acontece nada. Eu não sei o que acontece em São Paulo, que ninguém vai preso, ninguém apura nada, e tem irregularidades em muitos contratos. Então, voltando a essa palavra tão importante, seja no dia a dia, na política, na vida pessoal, que é os princípios, continue financiando a boa política. Parabéns, um bom dia, presidente. Eu encerrei. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Nery. Eu antes de passar a palavra à deputada Mônica, só quero insistir aqui porque nós estamos tendo um problema de sinal, tanto no YouTube quanto na TV Alesp. Eu não sei se a equipe pode me dar uma informação, mas tem várias assessorias aqui reclamando em relação ao link ao vivo da TV Alesp e do próprio YouTube. Se o pessoal puder me dar um feedback, uma informação a esse respeito, porque vai e volta toda hora, que eu estou acompanhando pelo YouTube, na TV Alesp já não estava mais no ar. Mas eu vou dar sequência para a gente não perder tempo aqui também. Está inscrita a deputada Mônica Seixas, pelo tempo regimental de 15 minutos. Deputada Mônica. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Belmonte. Primeiro, Caio, é bastante complexo quando cai a transmissão assim, porque a assessoria não consegue acompanhar junto com a gente. Para mim, especificamente, que faço parte de um mandato coletivo, o resto do meu time não consegue estar aqui comigo se a gente não está online. Então, o pessoal está reclamando bastante. É importante que a gente se certifique que estejamos. Estamos agora? Tem um delay, mas está online ainda, deputada Mônica. Excelência quer suspender por 2 minutos para aguardar alguma coisa, tentar ver se está funcionando aqui agora. Tem informação que está funcionando no YouTube, sim, deputada Mônica. Se quiser confirmar com a sua assessoria ou com o pessoal do mandato coletivo, mas para mim aqui já está ok. Imagino que da mesma forma, se quiser confirmar. Presidente, na TV Alesp também está ao vivo.
A TV Aleph está ao vivo também, deputada Mônica. Então, Voltou, vamos na sequência. Voltou. Muito obrigada, presidente. Vamos lá. Bom dia, doutor Belmonte, muito obrigada. Eu sou a Mônica Seixas, faço parte de um mandato coletivo chamado Mandata Ativista e sou do PSOL. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Primeiro, eu gostaria de perguntar, o Paulo contou um pouco da sua trajetória, o senhor também, de como o senhor é solidário e benevolente durante as campanhas eleitorais. Eu quero saber também se o senhor patrocina, financia sites, blogueiros ou veículos de comunicação. Deputada, se tiver que financiar algum, será o meu próprio assinado por mim. Eu não tenho financiamento. Para dizer que eu não tenho, eu contribuo com um valor pequeno mensal com uma pessoa que nos auxiliou muito na campanha, que chama-se Delmo Menezes, que é uma pessoa que trabalha muito com relação à área de saúde. Ele não é propriamente de lados nem de partidos, né? Mas isso é uma contribuição em tom de amizade e consideração ao trabalho que ele faz com relação ao noticiário da saúde. Ele tem um noticiário sobre saúde? Ele é ligado à área de saúde e à área política também, né? É a única pessoa, eu faço uma contribuição pequena mensal. Agora, quanto a sites e outros e tudo, nunca tive qualquer interesse. Caso eu tenha interesse em fazer, eu farei o meu próprio e assinarei o que eu falar. As suas empresas costumam acessar e usar o Google Ads e tem direcionamento sobre os veículos na qual os senhores publicam? Não, eu faço tudo, deputada, eu faço tudo e quando eu me pronuncio nas redes, eu faço nas minhas redes e eventuais promoções, unicamente das minhas redes, eu faço tudo como pessoa física. O senhor já contratou agência de comunicação, de disparo em massa, seja para a sua campanha, seja para a campanha da sua esposa, seja para a Aliança pelo Brasil, mas o senhor já se utilizou desse tipo de serviço? Conhece? Não sei nem como fazer, nem tenho interesse nesse tipo de atividade. Primeiro eu quero só esclarecer, deputada, que essa vez foi a minha primeira experiência política pelo motivo que já declinei, né? Eu não tinha isso anteriormente, mas nunca tive essa questão de patrocínio em massa, mesmo na campanha nossa aqui, a gente não se valeu disso, apenas a gente usou o canal do YouTube para fazer pronunciamentos, mandava em redes de forma normal, mas tudo questões absolutamente pessoais, entende? O nosso nome diretamente. Sobre os atos do inquérito tidos como antidemocráticos, o senhor chegou a contribuir economicamente para aluguéis de caminhões, para contratações de aparelhos, para a compra de lanches, como disse o Nery? O senhor foi solidário com a organização dos atos também? Não, até uma vez uma pessoa me pediu R$7.000 para alugar um ônibus, uma vez, já agora mais recentemente. E eu perguntei primeiro o seguinte, para ligar um caminhão, né? Então eu perguntei primeiro para quê? Inclusive está registrado lá no meu telefone, a Polícia Federal teve acesso, né? Eu perguntei para quê? Eu digo, não, para poder levar as autoridades que vão falar no pronunciamento. Eu digo, quais autoridades? Quais estarão presentes? Vão estar presentes o presidente da República, o general Heleno e a ministra Damares, né? E eu disse, olha, para essas pessoas não é preciso caminhão, eles têm púlpito, eles falam do dele. E não financiei nada, entende? Quanto à alimentação, menos ainda, tá? Menos ainda, porque a alimentação cada um leva de casa lá, ou já vai de barriga cheia. As manifestações em apoio ao presidente, não há esse tipo de financiamento de alimentação. O senhor só foi solicitado para manifestações, para auxílio financeiro, para manifestações em apoio ao presidente? Não, nem isso aí eu tenho feito financiamento. O que eu tenho utilizado de recursos, muitas das vezes, é relativo ao partido, né?
Às vezes, a gente, por exemplo, eu contribuía no dia do lançamento do partido, a gente tem que preparar uma equipe para lançamento de fichas do sistema. Qualquer coisa que eu faça de financiamento hoje é relacionado exclusivamente ao financiamento do partido, à realização do partido, até porque nós não temos receitas e dependemos de doações de pessoas que se disponham a fazê-lo, né? Então, todos os recursos em atividade política, hoje, são exclusivamente com relação à criação do partido, que é o meu compromisso com o presidente de entregá-lo pronto. Eu e de outros, claro, que ninguém faz nada sozinho, né? Tá. O senhor, muito provavelmente, está aqui, o senhor deve saber, porque a gente tem pouco acesso ao inquérito que está tramitando agora no STF, o senhor mesmo sabe que ele é sigiloso, mas o senhor é citado pela imprensa e foi objeto de buscas na sua casa, enfim, na sua empresa, no seu escritório de advocacia, mais especificamente, por participação e financiamento de atos tidos pelo STF como antidemocráticos. Se o senhor não financiou, o senhor foi. Também tem notícias do Estadão que o senhor esteve em atos em Brasília, alvos dessa investigação tidos como antidemocráticos. O senhor concorda com essa argumentação de que a manifestação contra instituições democráticas, majoritariamente nos atos, e aí, de novo, eu vou perguntar, para esses atos em que o senhor foi citado como presentes no Estadão, o senhor só foi como cidadão porque ao jornal o senhor disse que ajudou a organizar como cidadão também. Quando o senhor ajudou a organizar, se o senhor confirma, foi só a organização, essa organização envolve recursos financeiros? Esclareço com o maior prazer, deputada. Eu tive uma única vez, até porque eu, como 67 anos e tendo uma esposa que é super zelosa, e eu concordo, estava dedicando a colocar em dia uma série de coisas de trabalho pessoal. E eu fui uma única vez, se não me engano, antes daquela movimentação que teve no Forte Apache, né, que foi quando a primeira vez que apresentaram, teve uma anterior, acho que no começo, antes de abril, né, e eu fui chamado pelo pessoal pelo seguinte: como eu estou organizando o partido, todos os movimentos de direita me procuram, eu acabei me tornando, eu sou vice-presidente do partido do presidente, onde tem um presidente que governa o país e eu, né? Então, é natural que as pessoas procurem por mim, e do Brasil inteiro. E quando os grupos resolveram se reunir para fazer uma carreata em defesa da economia, o princípio era o seguinte: saúde é importante, economia também. Então, o que eles pregavam era também haver um equilíbrio, o que, aliás, hoje é reconhecido pelo OMS, né? Hoje a OMS admite que realmente as coisas têm que andar juntas, e a própria realidade do dia a dia assim o demonstra, né? E esse era o motivo de fazer uma carreata, né? Isso foi a primeira vez, antes desse evento, que eu estive. Então, eu reuni, coloquei em contato as pessoas uns com os outros e falei: se organizem, porque eu estou aqui em quarentena, a recomendação aí da minha família, e eu não vou participar diretamente. E assim coloquei em contato os grupos, vieram algumas pessoas de outros estados e fizeram a primeira carreata. Nesse segundo movimento, que foi esse que eu participei, eu estava na minha casa acompanhando pelas redes, né? O pessoal filma, hoje em dia tudo é em tempo presente, né? E me mandaram, e um grupo, tinha muitas pessoas vindo de outros estados, e me pediram para eu ir lá porque as pessoas queriam me conhecer pessoalmente, né? Então eu fiquei por 20 minutos, fiz um pronunciamento, e meu pronunciamento foi exatamente defendendo que não se poderia usar o precedente do caso do Lula, que houve um impedimento de posse, porque ali havia um clássico caso de desvio de finalidade confessado, inclusive pelo vazamento, até não absolutamente legal, que foi feito do pronunciamento lá de que era para entregar o documento, né? E dizendo que isso não se comparava à situação do Ramagem, que ali era violação do precedente do Supremo. Fiz um pronunciamento muito rápido e voltei para minha casa. Foi a minha única participação direta nos atos democráticos
onde eventualmente alguém poderia fazer algum pronunciamento bem menos pesado do que incendiar ministérios, quebrar o Itamaraty, ou invadir laboratórios e queimá-los todos, ou ocupar a terra dos outros. Ou seja, aquilo que a lei permite, nós estamos fazendo. Tá, tudo bem. Mas duas questões. Existe um acampamento em terra pública bolsonarista em frente da Lespe há mais de 6 meses, por exemplo. Então, a questão sobre o movimento XYZ, que ocupa terras e criminalização, acho que vale a gente discutir também esse acampamento aqui, como é que o movimento e o partido. Mas não é um motivo da nossa arguição. Eu acho também que o senhor é advogado. E o senhor entende que crimes têm punições tipificadas por todas elas, não uma em detrimento da outra, né? Por exemplo, se a gente for... Eu posso, por exemplo, dizer que o senhor aparece nos noticiários também com outras acusações. Por exemplo, tentativa de corromper um juiz. Mas não é isso que está aqui. A gente está perguntando, nos atos democráticos e antidemocráticos, é comum a intervenção da polícia, principalmente em casos de destruição de patrimônio público e etc. Eu, como militante do movimento social, estou muito acostumada a ver a intervenção da polícia nas manifestações. A justiça intervindo nas manifestações também à direita, dizendo que há manifestações antidemocráticas. Isso é também um crime. Existiam faixas pelo fechamento do STF, que é diferente de uma manifestação de fora Bolsonaro. Existem faixas e gritos em pedido da intervenção militar, que é diferente de um grito de eu discordo de tudo isso que está aí. Ou fora ministro da Educação, ou defenda o SUS, ou reforma agrária. São manifestações diferentes. O senhor não pensa assim como eu? O senhor considera democrático pedir o fechamento do STF e intervenção militar? Deputada Mônica, eu primeiramente quero dizer o seguinte, houve uma acusação a meu respeito, depois de 8 anos de investigação, foi feita uma denúncia absolutamente sem pé nem cabeça em 2017, a denúncia não foi recebida, até pelo absurdo que encerrava. Graças a Deus tenho minha vida limpa e não tenho nenhum problema em que ela seja investigada. Quanto à questão de invasão de área pública ou ocupação, isso diz respeito às autoridades locais, que devem coibir qualquer acesso, né? E, costumeiramente, a gente vê a polícia em locais onde tem crime. Se tem polícia, é porque deve estar havendo algum crime sem prejuízo de eventual excesso das forças policiais, o que também acontece, né? Agora, eu sou absolutamente contrário ao afastamento de qualquer instituição, eu já o disse, entende? Eu acho que, eventualmente, se há algum ministro que esteja praticando atos que não sejam adequados, o Senado deverá verificar, é o que prevê a Constituição. Se nós temos uma Constituição, é nela que estão as respostas para os nossos casos, né? Agora, o que me admira é que qualquer ataque ao legislativo é violentamente considerado um absurdo, um abuso, crime. Se for ao judiciário, também. Agora, se for o presidente, é normal. Pode-se chutar a cabeça, pode-se dizer que é genocida, pode atacar e agredir. Como a senhora bem disse, crime é crime, seja de que lado for. Então, eu defendo um tratamento igualitário para todas as situações, mas, acima de tudo, que é uma prática de vida minha, eu fui formado no Colégio Militar, eu tenho uma formação de respeito à lei, tudo dentro da legalidade. Se a senhora fala em intervenção militar, ela é possível? Dentro dos limites constitucionais, sim, desde que solicitado por algum dos poderes da República, nas hipóteses previstas na Constituição. Agora, se a senhora me pergunta, há alguma viabilidade disso no momento presente? Eu digo, nenhuma. As instituições estão funcionando normalmente, não há nada que justifique uma atitude dessas, né? E eu acho que não há intervenção militar, não é isso. Se trata da garantia da lei e da ordem, como houve, por exemplo, no Rio de Janeiro, recentemente. São casos muito pontuais que a Constituição prevê. E isso não diz respeito ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem a forma de controle da eventual excesso ou desvio de algum integrante seu, que é a previsão constitucional,
de verificação de impeachment pelo Senado Federal. Então, isso só poderia ocorrer nessa hipótese, né? Então, eu continuo dizendo que sou contra fechamento de Supremo, fechamento de Congresso, não tem que fechar nada. Apenas nós louvamos que as instituições funcionem adequadamente e que os integrantes de cada instituição honrem cada vez mais o mandato que lhe é outorgado pela parte do eleitorado que lhe entrega o mandato. Então, eu vejo absolutamente justo a senhora defender as bandeiras que defende, porque a senhora é porta-voz e mandatária de seus eleitores, e eu recebo e vejo isso com o maior respeito. Para concluir, deputada Mônica. Obrigada. Eu já concluí, presidente. Obrigada.